Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é a professora Camila, mais uma vez me apresentando, apesar de estar no terceiro vídeo já, né? Mas, enfim, meu nome é Camila e a gente vai dar continuidade aí ao conteúdo da apostila, tá? Na semana passada a gente viu pontuação no período é, simples e agora a gente vai ver a pontuação no período composto, tá? Das orações coordenadas e subordinadas. Então vamos lá, orações coordenadas e sua pontuação. Usos da vírgula. Separar orações coordenadas assindéticas. Então a gente vai usar vírgula para separar as orações coordenadas que não apresentam conjunção, né? Então saiu de casa, tomou chuva, não chegou ao lugar do encontro. Ali a gente tem três orações independentes, né? Marcadas aí com a vírgula, né? Separadas por vírgula, assindéticas porque não possuem conjunção. Ele veio aqui, deu-me um beijo no rosto. Ela sorria, chorava, gritava, fazia tudo ao mesmo tempo. 2. A vírgula vai servir também para isolar as orações intercaladas. Então, Marta, disse ele, estou precisando de tua ajuda. Se ele diz que está certo, disse Paula, não serei eu a tentar corrigi-lo. Então, ali nós temos as orações coordenadas, tá? Porque disse Paula, disse ele, são orações independentes, tá? E como estão intercaladas, né? Tá marcado aí pela vírgula. Marcos chamou Vanessa resmungando. Você está muito chato hoje, tá? Ali acontece a mesma coisa. 3. Separar as orações coordenadas sindéticas salvas introduzidas por E aditivo. Então, vão ser separadas as orações sindéticas, ou seja, as orações que se iniciam com conjunções, né? Porém, não há com E aditivo. Então, vem, que tua mãe está chamando, e saí, mas não os encontrei. Ali, duas orações em que a gente tem a presença da conjunção, tá? E aí a gente marca aí com a vírgula. Só que em viu o ônibus e perseguiu pela estrada, nós temos ali a coordenada, né, com E aditivo, e por isso a gente não usa a vírgula. Só que veja que a não ocorrência da vírgula separando orações coordenadas sindéticas aditivas introduzidas por E é exceção e não regra, tá? Então, não é que A não vai fazer isso. Então, assim, entretanto, deve-se ressaltar que a vírgula antes do E aditivo ocorrerá obrigatoriamente caso o sujeito da oração aditiva seja diferente do da oração anterior. Então, assim, deve ter vírgula, tá? É obrigatório o uso da vírgula antes do E aditivo, tá? Quando o sujeito de uma oração for diferente do sujeito da outra oração, tá? Então, ela não veio aqui e eu não pude dizer-lhe nada. Então, ela não veio aqui, tem um sujeito, ela. E eu não pude dizer-lhe nada, eu. Então, são dois sujeitos. Portanto, a gente antes do E separa com a vírgula. Caso ela venha reiterada, caracterizando um polissíndeto. Então, isso aqui é um recurso mais estilístico, né? E polissíndeto é justamente esse uso excessivo da conjunção. Então, nesse caso aí de polissíndeto, também tem que vir marcado com a vírgula, tá bom? Ele ria, gritava, e pulava e corria. Ahn, seja necessário separar por paralelismo o E aditivo que inicia a oração aditiva de um E aditivo que coordena termos da oração anterior. Então, assim, a gente vai separar o E, né, que coordena elementos, por exemplo, comprei lápis e caneta e borracha e assim por diante. Então, o E que coordena termos, né, que enumera termos, e esse E da oração coordenada aditiva, tá? A gente tem que separá-los. Então, comprou doces e salgados, vírgula, e saiu contente da loja, tá? É, haja necessidade de separar complementos de verbos distintos. Então, bebeu vinho e pão comeu pouco. Então, nós temos dois verbos, né? E os complementos dos verbos são diferentes, né?
beber, beber o vinho e comer, comer o pão. Então, são diferentes os complementos, a gente separa ali, usa a vírgula antes do E. Separar orações coordenadas sindéticas alternativas que forem proferidas com pausa. Então, olha lá, o tempo está estranho. Ora está quente, ora está frio. As alternativas a gente usa, né? Essa vírgula mesmo. Isso é fato. Faça seu pedido logo, ou passe a vez. 5. Assinalar a elipse de um dos elementos da oração. Então, ele encontrou adversidades, ela alegria. Então, quer dizer que aquela vírgula ali, ela está marcando a elipse, né, do elemento da oração anterior, que na verdade é o verbo. Então, seria assim: ele encontrou adversidades, ela encontrou alegria, tá? Uso do ponto e vírgula. É usado, sobretudo, para separar partes de um período das quais pelo menos uma já está marcada por vírgulas. Então, olha lá, vim de carro, ele de ônibus. O uso do ponto e vírgula é mais uma questão estilística, tá, gente? Mas, enfim, vai se você quer usar ou não também. Eram 5 horas e, de acordo com o guarda, haveria uma forte chuva ao amanhecer. Sua mãe te ligará tentando convencê-lo a não ir a São Paulo, mas por precisar do emprego, você não vai escutá-la. Então, ali, por ter já a presença de uma vírgula, você pode usar o ponto e vírgula, tá? Que aí dá essa diferençazinha aí, tá? Na separação do período. Separar orações longas da mesma natureza. Não podia chorar, era um lutador, tinha coragem demais para entregar-me às lágrimas. Não quis dizer-lhe nada, ele estava nervoso demais. Aí nós temos orações coordenadas, né? Mesma natureza. 3. Marcar o alongamento da pausa antes de orações coordenadas sindéticas adversativas e conclusivas. Isso acentua o valor da coordenação. Então, assim, nas orações coordenadas adversativas e conclusivas, você pode usar o ponto e vírgula, porque ele vai intensificar o sentido, né, da coordenação, né? Acentua o valor da coordenação, ou seja, acentua o valor que a coordenada traz. Então, ou seja, de conclusão, seja de oposição. O governo anunciou que não haverá aumento do preço para a gasolina. Porém, deve-se ficar atento. Uma frase normal, né? Tá ali a oração coordenada, show de bola. O governo anunciou que não haverá aumento do preço para a gasolina. Porém, deve-se ficar atento. Então, quando você usa o ponto e vírgula, na verdade, você vai dar um enfoque maior para conjunção ali, né? Para o sentido que a conjunção traz. O governo anunciou que não haverá aumento de preço para a gasolina. Deve-se, porém, ficar atento. Então, todas essas mudanças aí com o uso do ponto e vírgula, né? Até nesse de baixo, o dever é seu, portanto, faça-o. Aí, quando você usa o ponto e vírgula, o dever é seu, portanto, faça-o. A pausa é maior, tá? Isso, né, dá no sentido aí da oração coordenada, tá? Uso do travessão. Entre orações coordenadas, o uso do travessão se caracteriza por substituir vírgulas, colchetes e parênteses em sequências em que as orações estão intercaladas. Então, Miguel, perguntou ela, podes me ajudar? Então, basicamente, o travessão vai ser usado em todos os contextos em que tanto as vírgulas quanto os colchetes e parênteses também forem usados, tá? Basicamente isso. Orações subordinadas e pontuação, tá? Uso da vírgula. Isolar orações subordinadas adjetivas explicativas. Então, na oração subordinada, a gente vai usar a vírgula para separar o que é adjetivo, o que é explicativa do que é restritiva. O homem que é mortal precisa ser mais humilde por sua falta de conhecimento. A vida que é curta deve se saber aproveitar. Então, assim, quando a gente usa as vírgulas aí no caso da oração adjetiva, a gente está marcando a adjetiva explicativa, tá? É, porque quando a gente vai falar da restritiva, que vai restringir o termo ao qual essa oração está sendo ligada, a gente não vai poder usar vírgula, como ali embaixo, ó. O homem que chora é corajoso. Então, assim, é qualquer homem?
Não, é o homem que chora que é corajoso, tá? O homem que não chora não é corajoso. Então, ali, a gente faz uma, né, especificação do homem, tudo bem? Agora, nas outras lá de cima, o homem que é mortal, a vida que é curta, é só uma explicação do termo anterior, tá bom? É uma coisa mais genérica. Separar as orações subordinadas adverbiais das principais, especialmente quando antepostas. Pois postas, separam-se das principais de acordo com as intenções do autor. Intercaladas, isolam-se com as vírgulas. Então, se a oração adverbial tiver antes da principal, marca com vírgula. Se tiver entre a principal, é entre vírgulas. E se tiver depois, também vai depender da intenção do autor, tá? Se ele quiser dar, né, um foco maior na adverbial, alguma coisa assim, tá? Então, olha lá, quando ele chegar, avise-me. Ali ela tá antes, por isso tem a vírgula. Se ele telefonar, não se esqueça de mim. Ela tá anteposta, por isso que ela tá marcada com vírgula. A mesma coisa acontece, como não haveria festa, todos foram para casa. Fazendo frio, não iremos. Agora, quando tem os dois, embora estivessem fora da cidade, ligavam para o filho todos os dias. Aí a gente tem um caso de intercalada. Então, por isso ela está entre vírgulas. Não vim porque choveu. E ele veio, embora estivesse muito cansado. Ali, o uso da vírgula vai ser facultativo. Vai depender se você, enquanto está escrevendo, né, enquanto escritor, vai querer separar, né, vai querer dar um enfoque maior, um foco maior para essa oração, tá? 3. Isolar orações que tenham valor de aposto ou vocativo. Venha, soldado que não fugiu da luta, comemorar nossa vitória. É um vocativo. E Pelé, o jogador que mais marcou gols, foi tricampeão mundial. É um aposto. Então, a gente vai usar as orações que têm essa função de aposto ou vocativo. Uso dos dois pontos. Entre orações subordinadas, os dois pontos são usados para separar, na maioria dos casos, a oração subordinada substantiva apositiva da oração principal, né? A gente aprendeu, né, na oração subordinada substantiva, né, que a positiva ela sempre vem marcadinha ali com aqueles dois pontos. Então, o problema é este, que você fala demais, tá? Eu vou te falar uma coisa, dois pontos. Eu não aguento mais. Então, assim, né? Todas que vierem aí depois desses dois pontos marcadas, né? Elas vão ser apositivas, substantiva apositiva, tá? O uso dos dois pontos é característico nas orações substantivas apositivas, é isso que eu quis dizer, tá bom? Pontuação e sentido. Na oralidade, a entonação com que pronunciamos os enunciados é o que determina a pontuação da fala, ajudando a estruturar sintaticamente os enunciados orais. Na escrita, porém, não há entonação sonora, o que torna decisiva a pontuação para a construção do sentido de um enunciado escrito. Sem esta, as sequências de palavras do texto não podem ser organizadas conforme exigem algumas estruturas sintáticas, o que gera significados confusos e ou ambíguos. Vamos analisar um caso de ambiguidade decorrente do, do não emprego de vírgulas. Basicamente, assim, a pontuação, ela está muito ligada com o sentido da frase. Dependendo de como você pontue, até como a gente viu ali alguns casos em que a vírgula, por exemplo, o caso que a vírgula é facultativa quando você está numa oração adverbial. Depende do que o autor quer fazer, né? Que se ele quer dar um foco maior ou não. Então, assim, a pontuação ela está ligada com a questão do sentido. Então, se você não faz uma pontuação adequada na escrita, é um pouco difícil, né, de saber. A gente pode ler a informação de várias formas e ela pode ter uma interpretação de várias formas, se ela não tiver com a pontuação adequada para o que a pessoa quis dizer, tá? Vamos entender melhor isso. Teve uma notícia aí no jornal, alguma coisa assim, que teve esse título aí, ó, filho de brasileira que se uniu a radicais deve ser condenado a 5 anos. Beleza. A única maneira de diferenciar as orações adjetivas restritivas das orações adjetivas explicativas é por meio do emprego das vírgulas. Ali, o filho de brasileira que se uniu, a gente tem um exemplo, né? Como não tem vírgula ali, a gente pode entender que se uniu a radicais
é uma oração restritiva, tá? Mas aí, beleza, é uma restritiva de filho ou de brasileira? Tá restringindo o filho ou tá restringindo a brasileira? A gente não sabe. Esse é o problema que essa frase gerou, tá? Mas vamos ler mais. Deve-se ter atenção, pois qualquer confusão entre esses dois tipos de orações compromete irreversivelmente o significado dos enunciados. O período citado é uma chamada de notícia que foi publicada na versão online de um jornal. A rigor, o sentido do período é ambíguo, pois a oração subordinada adjetiva que se uniu a radicais pode restringir tanto o termo filho de brasileira quanto brasileira, ou seja, num sentido pode significar que o filho se uniu a radicais e no outro pode indicar que quem se uniu a radicais foi a mãe, comprometendo completamente a clareza do enunciado. Com o decorrer da leitura da notícia, um dos sentidos da ambiguidade é eliminado, pois as informações do texto deixam claro que quem se uniu a radicais foi o filho. Mas imagine uma situação em que não houvesse informações complementares para eliminar a ambiguidade. Nesse caso, a informação divulgada pelo jornal teria respaldo negativo, visto que a mãe inocente poderia ter tida como aliada do terrorismo. Então, olha lá. A notícia vinha trazer que o filho era aliado a radicais. Só que como eles não usaram a vírgula ali antes do que para marcar que se uniu a radicais seria, é, na verdade, uma explicativa, né? Uma oração adjetiva explicativa, tá? Gerou essa ambiguidade, esse problema, né? Porque a gente não sabe, não saberia dizer se é o filho que se uniu ou se foi a mulher, a mãe, né, que se uniu. E aí só saberia isso se lesse o resto da notícia e tudo mais, e aí entenderia a partir dos fatos que foram mencionados. Mas é justamente isso, se você não tem os fatos mencionados, né? Se você não sabe o que aconteceu e lê uma notícia dessa, um título desse, alguma coisa assim, você já vai pensar que, meu Deus, espera aí, o que que aconteceu? Quem é o quê? E aí, por exemplo, a mãe da pessoa que era inocente poderia ser tida como uma aliada de terrorismo e a mulher nem era. Então, olha como é que a questão da pontuação e o sentido da não pontuação, né? A linguagem aí, a forma como você escreve, como você pontua o seu texto é super importante. É muito importante, não é pouco importante. Porque a pessoa só vai entender o que você quis passar pela escrita se você deixa tudo bonitinho, tudo certo. É o que eu até falo com os alunos, em relação à redação. A gente, quando vai corrigir um texto de redação de vocês, a gente tem que corrigir e avaliar o que está escrito. Não o que vocês quiseram dizer, mas sim o que vocês disseram. Então, olha só como é que são as coisas. Se às vezes vocês escrevem uma coisa, né, algo, sobre algo, mas na verdade nem conseguiram colocar da forma certa o que vocês queriam dizer sobre aquilo. Se já existe esse problema, imagina se além de não conseguir colocar tudo da maneira que vocês queriam, vocês ainda colocam com pontuação, com falta de pontuação ou estruturas ambíguas. Seria pior ainda. Seria pior ainda, porque a gente não saberia, né, fazer a distinção e tudo mais. Então, por isso é muito importante, tá bom? Então, gente, a gente vai ficar por aqui. Hoje, o que acontece? É, eu sugiro a vocês que façam os exercícios da página, né, de desenvolvendo habilidades. Então, página 61, né, 62 e 63, tá? Indico aí para vocês fazerem tudo direitinho. E depois vai ter uma correção aí dos exercícios, né? Os professores sempre corrigem e tal, a gente faz em aula, tá bom? Então, eu sugiro que vocês façam esses exercícios para tirarem dúvidas até em relação à questão da pontuação do período simples e da pontuação do período composto, tá bom? Bom, eu vou me despedindo por aqui. A gente, ó, só para a gente olhar aqui, qual foi a matéria? Ó, a matéria toda, tá vendo? Ponto de interrogação, nananana, reticências, isso mais do período simples, né?
matéria do módulo 8, sintaxe e pontuação. Tá bom, gente? Bom, até a próxima. Beijos. E provavelmente vocês vão entrar em recesso agora na semana que vem, né? Então, bom recesso, a gente se vê aí quando vocês voltarem, tá bom? Beijos, beijos.